A Cruz de Malta é o seu pendão. Natural de Maceió, Alagoas, ele é jornalista e há 10 anos se dedica oficialmente trabalhando na comunicação do Vasco. Dentro do clube já realizou diversas atividades, como fotógrafo, repórter e social media. E para falar mais sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que completa 126 anos nesta quarta-feira, o programa Os Donos da Bola fala com o coordenador de comunicação do Vasco, Carlos Gregório Júnior, o Greg, diretamente do Rio. Carlos, seja bem-vindo aos Donos da Bola, grande Carlos. Como é que está a expectativa, Carlos, para o aniversário do Vasco de 126 anos amanhã, né? Essa equipe que realmente tem um simbolismo importante no futebol brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a toda a audiência do Donos da Bola. De fato, amanhã o Vasco completa 126 anos de vida. É um clube que tem uma trajetória bonita no futebol, não só no futebol, né, como também no esporte brasileiro como um todo. Para a sociedade brasileira também o Vasco tem uma importância gigantesca. E para mim, estar aqui hoje participando do programa, conversando com os amigos, conversando com vocês, é uma honra imensa. Fico muito feliz e lisonjeado por esse convite. Ô Carlos, 98, eu lembro com carinho gigantesco daquele esquadrão do Vasco da Gama que marcou na história. Lógico, campeão de Copa Libertadores, o Vasco vivia um momento diferente do atual. Inclusive no centenário, em 98, o Vasco foi campeão da Copa Libertadores. Qual é o sentimento de você, vascaíno? Qual é o sentimento da direção do Vasco em relação ao momento de hoje do Vasco? Então, assim, primeiro é importante destacar, né, que o Vasco é um clube que tem uma trajetória brilhante, repleta de títulos, como você bem citou como exemplo a Libertadores de 98, que tinham como protagonistas dessa equipe, além do Juninho, do Mauro Galvão, do Luizão Donizete, o próprio Carlos Germano, hoje duas figuras que lideram esse projeto do Vasco, que são o presidente Pedrinho e o Felipe, né, o Felipe Maestro, que hoje é diretor técnico da equipe. O Vasco passa por um período de reconstrução, buscando ajustar tudo que precisa ser ajustado para retornar ao protagonismo e voltar a ser a equipe que orgulha esse torcedor, que sempre foi, né? Brigando pelas primeiras colocações, brigando por títulos. E é isso que é a mentalidade que é colocada aqui internamente pela direção. Vocês podem acompanhar nos bastidores que são feitos pela Vasco TV, que o Pedrinho, o presidente, por exemplo, ele está sempre falando em mirar coisas grandes, mirar a parte de cima. E essa mentalidade que o Vasco tem hoje, entender, obviamente, o cenário, entender, obviamente, a realidade, mas jamais esquecer que se trata de um clube gigantesco e que precisa ter aspirações altas. Quem está aqui no Vasco, independente de ser um funcionário, independente de ser um jogador, um membro da comissão técnica, tem que entender e respeitar e honrar, né, a grandeza do clube. O Vasco que, além de ter 126 anos de muita história, foi o primeiro clube que lutou de fato contra o racismo, se posicionou contra isso. É o primeiro carioca campeão no Maracanã. É o primeiro clube brasileiro a conquistar uma competição continental, que foi o Sul-Americano de 48. Competição essa que inspirou a criação não só da Libertadores, como também da Champions League. O Vasco é tetracampeão brasileiro. O Vasco revelou, por exemplo, a gente puxando um pouquinho agora para o futebol feminino, foi o clube que revelou a Marta. Então, assim, o Vasco tem uma história belíssima e a nossa missão aqui diariamente é trabalhar sempre dando mais do que 100% para que o Vasco em breve possa novamente dar seguimento a toda a sua tradição. Carlos, inclusive até, se eu não estou enganado, os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro de todos os tempos Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Os 3 maiores artilheiros, todos revelados pelo Vasco. Em cima disso, quem é o teu ídolo da história do Vasco desse momento recente do Vasco da Gama? Não, então, primeiro assim, você citou aí os 3, né? Realmente o Vasco tem esse DNA, né, de goleador, DNA de revelar grandes craques. Não foi revelado no Vasco, mas foi revelado pelo Sport. Mas é bom destacar o Ademir Menezes, que foi o primeiro grande artilheiro da história da seleção brasileira, foi artilheiro da Copa de 50, e também é um grande ídolo, uma grande referência para o vascaíno, o Vavá também, que foi campeão do mundo com a seleção. Então, assim, o Vasco sempre teve um DNA artilheiro. Hoje,
A gente tem como representante ali no ataque o Pablo Verrete, que é argentino, né? Tem começado a escrever a sua história de forma positiva, fazendo muitos gols, o artilheiro do time na temporada. Agora, falando particularmente sobre a minha idolatria, né, e os jogadores que eu admiro, não tem como não citar o Roberto Dinamite. A minha chegada ao Vasco em 2014, o Roberto era o presidente na época e sempre foi um cara que tratou muito bem os funcionários, que sempre procurou saber como a gente estava, sempre deu atenção e é um jogador que é o maior de todos. A gente fala aqui que o Roberto é o maior de todos. O maior de todos, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Vasco, o maior artilheiro do Vasco Flamengo, o maior artilheiro do Vasco Fluminense, o maior artilheiro do São Januário, o maior artilheiro do Vasco Botafogo. Então, assim, o Roberto é uma entidade, né? E um jogador que vai ser sempre lembrado pelos vascaínos. Marcou muito, né? Não via ele jogar, né? Porque, né, apesar de eu ter um tempinho de Vasco, como você bem disse, no início de 10 anos, não consegui acompanhar o Roberto jogar, mas eu gosto muito do Roberto, assim como eu admiro outros craques que passaram pelo Vasco, o Felipe, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora, que é o maior vencedor da história do Vasco, né? Junto com o Zinho. Carlos. A gente tem também aí o próprio Juninho Pernambucano, enfim, são o Pedrinho, são craques assim que marcaram a geração. Né? Carlos, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, quero agradecer a sua participação, estamos no final, só falta um minuto. Obrigado, que Deus te abençoe na sua carreira aí no Vasco. Você tem 15 minutos para se despedir, meu amigo. Já estamos acabando aqui, não vai dar tempo. 15 segundos. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz quando vocês vierem ao Rio. Portas abertas para conhecer São Januário e desfrutar um pouquinho do que é o Vasco, da história do Vasco. Grande Carlos Gregory, obrigado pela participação, Carlão. Manda um abraço para a Júlia Camacho, sua namorada também. Um grande abraço para ela lá, botafoguense. Valeu. Falamos aí com o Carlos Gregory, lá direto do Rio de Janeiro. Ele que é coordenador de comunicação lá do Vasco da Gama, trazendo as notícias do Vasco, que amanhã vai completar 126 anos de fundação.